Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. É um grande prazer e uma honra poder estar aqui com os irmãos. Esse é um dos lugares que eu mais gosto, acredite. Gosto muito de Curitiba, gosto muito do frio. E lá onde eu estou é muito quente, né? Então você se prepara porque lá vai estar calor em setembro. Amém? Então já vai preparado para o calorão do Goiás. Mas, irmãos, é um grande prazer. Quero agradecer o pastor William pelo carinho, pela consideração. E é recíproco, porque de fato nós temos uma história com Deus, né? Deus tem feito algo no nosso meio. Eu louvo a Deus porque eu tenho, nesses dias, viajado para alguns lugares. Nós estamos com um projeto para esse ano. Esse ano é um ano para nós muito especial, como Radicais Livres, porque é um ano onde nós estamos comemorando 25 anos de história. E eu louvo a Deus porque nós temos realmente percebido que Deus tem feito algo no nosso meio. Algo acontecendo no mundo espiritual. E aprove ao Senhor nos tornar participantes deste grande mover. Aprove ao Senhor nos tornar participantes desse momento. Sabe, vou falar algo para você muito sério nessa manhã. Você é um privilegiado por fazer parte de algo que Deus está fazendo. Sabe, a oração que eu mais faço, eu tenho feito essa oração a minha vida toda, e eu sempre digo isso, e acredite em mim, é verdade. Eu sempre oro para que Deus não me deixe fora daquilo que Ele está fazendo. E eu faço oração por quê? Não é porque eu quero estar num lugar de destaque ou algo parecido, não, eu só quero participar. Eu só quero estar inserido. Eu quero poder viver aquilo que Deus está fazendo. Eu não acredito, que Deus nos chama para fazer história. Sei que alguns falam isso, mas não é, a minha crença não é essa. Mas eu acredito que Deus nos chama para fazer parte de uma história. Para fazer parte de algo que Ele está construindo, que Ele está escrevendo. Você sabe, existe uma história linda, maravilhosa de moveres de Deus, e nós fazemos parte dela. Nós estamos vivendo um momento muito específico da história, onde Deus de fato tem algo para fazer. E Ele está fazendo através de nós. Nós, como Radicais Livres, estamos comemorando 25 anos de história, mas você sabe, nós ainda não vivemos tudo que Deus tem para fazer. Eu realmente creio, irmãos, e olha que eu me converti no ano de 2003, e eu sou radical livre desde que eu nasci de novo. Desde que eu tive uma experiência com Deus que eu sou radical livre. De lá para cá eu vi muita coisa acontecendo, eu vi muitos moveres, eu vi Deus fazer grandes coisas, eu vi todo o processo de Deus, desde que nós fizemos ali, nós fazíamos a nossa conferência ainda só lá na Videira do Bueno, e depois nós mudamos ali para o Goiânia Arena, e depois nós fomos para o Serra Dourada. Então eu vi tudo isso acontecendo. Sabe, eu vi Deus se mover de maneira extraordinária, poderosa no nosso meio. E esse ano, quando eu orei e pedi uma palavra de Deus para esse ano de 2025, quando o pastor Ricardo nos reuniu e falou que esse seria um ano profético, um ano onde ele realmente acreditava que nós, radicais, seríamos alçados para o próximo nível. Eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de saber realmente o que o Senhor quer fazer. E Deus colocou no meu coração e foi uma convicção tão forte, foi uma palavra tão forte. E Deus falou que nós estávamos indo para um próximo nível, mas esse próximo nível seria um momento e um tempo em que nós viveríamos coisas inéditas, coisas que nós ainda não vimos. E você sabe, meu coração se encheu de alegria, de temor e tantas outras coisas, porque eu pensei, rapaz, nós já vimos tanta coisa. Nós já fomos para o Serra Dourada, nós já enchemos um estádio, sabe? Já vivemos, os radicais hoje estão espalhados pelo mundo inteiro. Talvez você não sabe disso, mas eu quero te falar, você faz parte de um mover genuíno, de um trabalho de jovens, que está espalhado pelo mundo inteiro. Eu estou à frente do documentário, nós estamos produzindo, vai ter um documentário esse ano também, contando esses 25 anos dessa história. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho ouvido pastores do mundo inteiro, eu tenho ouvido os radicais livres raízes, eu vou lá, converso com eles, eu ouço as histórias, como tudo começou, é tão bonita a nossa história, é tão lindo, sabe, é uma coisa fascinante. Um dia que eu fui entrevistar o pastor Naô, irmãos, a entrevista do pastor Naô, toda a equipe foi nesse dia, foi eu, o Tom e outros irmãos ali, e todos nós choramos enquanto ele falava, ele contando a história inteira. Foi 1h40 só de gravação dele. Agora imagina, eu vou ter que transformar tudo isso em 1h30 de filme. Só ele gravou 1h40. Então, o nosso trabalho não é fácil, não é simples.
Mas você sabe, enquanto ele falava, contava a história, e nós perguntávamos para ele, pastor, como que foi que tudo isso começou? E ele contando e mostrando, e nós percebendo realmente o que Deus fez. E aquilo que Deus plantou no coração dele, lá no início de tudo, tem se cumprido hoje. Eu vou te falar, nós estamos vivendo um momento profético. Nós estamos vivendo algo genuíno. E Deus falou para mim que, acredite, o que nós viveremos nos próximos anos vai ser muito maior e mais extraordinário do que o que nós já vemos até hoje. E por que essa conferência, presta atenção, isso aqui é importante você saber. Essa conferência, esse ano, é um tempo profético. E é um tempo especial para todos nós. Porque Deus está levantando uma nova geração. Eu vou te falar, nós estamos diante de um marco profético. E isso aqui, irmãos, que eu estou falando para você hoje, acredite, isso aqui não é só a nível de videira, não. Isso aqui, eu estava conversando com o pastor Aloysio, eu e o pastor Ricardo conversando com o pastor Aloysio numa ocasião esse ano, nós perguntando para ele sobre as impressões espirituais que ele tinha para esse ano, ele disse, nós estamos vivendo um tempo de transição. E ele falou que nos próximos 5 anos, me ouça o que eu estou te falando, a igreja no mundo vai ver uma transição ministerial. E o que significa isso? Significa que Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando uma nova geração. E essa nova geração são vocês. Essa nova geração são os jovens. Então Deus está levantando uma geração de jovens. Para quê? Para assumir um legado. Para assumir um papel na história. Sabe? Para poder fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E quando Deus faz isso, quando Deus está prestes a fazer algo, você tem que ver os detalhes, os sinais. Você tem que começar a perceber as pessoas que Deus começa levantando. Sabe, quando nós assumimos os radicais vivos, quando o pastor Ricardo assumiu, e o pastor Naum me colocou ali para estar do lado dele, eu orei e falei, Deus, qual que é o meu papel nesse tempo? Qual que é o meu papel nessa função que o Senhor está me colocando? E Deus falou claramente comigo, eu não esqueço. Deus falou, eu quero que você transmita um coração para uma geração que eu estou levantando. Então eu vou te falar uma coisa, Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando um novo povo. Deus está levantando jovens, adolescentes. Irmãos, eu não sei, mas aonde você vai é o mover de Deus no meio dos adolescentes. É impressionante. É impressionante. Jovens, né, muito novos têm se convertido. É impressionante o mover. Né? Semana passada nós tivemos vários encontros de adolescentes lá em Goiânia. Foi nem sei quantos adolescentes passaram, mas foram centenas. Hoje, de novo, nesse final de semana, centenas de adolescentes estão passando pelo encontro de novo. E toda semana nós temos visto isso, um negócio assim impressionante. Agora, por quê? Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Nós estamos vendo um momento profético. Eu vou te falar, em tempos assim, qual que tem que ser a sua oração? Qual que é o meu lugar nessa história? Qual que é o meu lugar? Qual que é o meu papel? Que Deus tem para mim nesse mover que Ele está fazendo? Eu quero falar sobre isso nessa manhã. O tema da minha mensagem nessa manhã é ainda não vivemos tudo. Eu creio, irmãos, que nós ainda não vivemos tudo. Nós ainda não vivemos tudo aquilo que nós temos para viver. Ele está escrevendo algo a Timóteo. E ele está dizendo o seguinte, Timóteo, olha, eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a fé. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu cumpri o meu papel. Eu fiz aquilo que se esperava de mim. Você sabe, vou te falar uma coisa. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ter isso no coração. O que você tem que ter no seu coração? Os irmãos sabem, nós somos uma igreja e nós temos um lema. Nós somos uma igreja de vencedores. E uma igreja de vencedor, um jovem vencedor, um adolescente vencedor, um radical livre vencedor, não é aquele que começa bem. Não é aquele que vai mais rápido. É aquele que chega. É aquele que conclui. É aquele que pode chegar no final e dizer, eu fiz aquilo que se esperava de mim. Eu combati o combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Em outras palavras, está aqui. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Paulo está falando isso para quem? Timóteo. O verdadeiro filho na fé. Ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. E ele está dizendo, Timóteo, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Agora é com você. Agora você tem que continuar. Agora você tem que levar o legado. Agora você, Timóteo, tem que viver tudo isso que eu vivi. Você também tem que combater o seu bom combate. Você também vai ter que guardar a sua fé. Você também tem que cumprir a sua missão. Porque é exatamente assim que funciona. O mover de Deus é um mover geracional.
geracional. E você sabe, como eu estava dizendo para os irmãos, nós estávamos ali conversando com o pastor Aloysio, e o pastor Aloysio falou, nós estamos diante de uma transição geracional. Mas ele também disse algo, presta atenção. Mas o que me deixa muito triste é saber que muitas igrejas não vão dar continuidade. Ele disse, muitas igrejas vão se perder nesse ponto da história. Por quê? Porque não fizeram uma transição. Porque não prepararam uma geração. Porque não transmitiram um coração. Sabe qual é o problema? Não tem filhos espirituais. Eu vou te falar, num lugar onde não tem filhos genuínos, verdadeiros, não acontece transição. Você sabia que muitas empresas familiares acabam? Muitas empresas familiares acabam. Por quê? Porque o pai não transmitiu o coração. O pai não transmitiu uma visão. O pai não fez o que tinha que fazer. O filho não recebeu. E aí agora nós temos um problema. Então, quando não há uma geração que se coloca na posição de receber, de pegar essa herança, de pegar esse legado e continuar, se perde. Eu vou te falar, igrejas também se perdem por causa disso. Por isso que você tem um papel muito importante nesse momento da história. Porque Deus está levantando você, presta atenção, para assumir um legado. Deus está levantando jovens e adolescentes no nosso meio para assumir um legado. Um coração está sendo transmitido, uma visão está sendo passada, um legado está sendo passado. E quando se fala de legado, é importante você entender os personagens desse legado, desse mover, dessa transição. E esses personagens são muito importantes, por quê? Porque para que haja um legado transmitido, presta atenção, tem que haver uma conexão geracional. Se não há uma conexão entre as gerações, a geração que está passando e a geração que está chegando, então nós temos uma ruptura no mover. A coisa não acontece, não vai, não anda. Por quê? Porque rompeu. E rompeu por quê? Porque alguém não cumpriu o seu papel. Alguém não entendeu o seu papel na história. Por isso que eu volto a te falar, presta atenção. Nós não fazemos história. Nós vivemos a história que Ele tem para nós. Deus está escrevendo uma história. E Ele decidiu nos colocar nessa história. Nós temos um papel. E você talvez está me olhando pensando, pastor, mas eu sou um jovenzinho aqui de Curitiba. Você nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Como que eu vou fazer parte desse grande mover? Eu vou te falar uma coisa, eu também era, há muito tempo atrás. Estava sentado no meio de uma multidão, ouvindo o pastor Naô pregar algo parecido com o que estou falando aqui agora para você. Eu não sabia que um dia eu também estaria pregando para os radicais livres. Não sabia nada disso. Achava que eu estava ali para ouvir. Mas vou te falar uma coisa, o que define é exatamente o coração que você tem para receber, para entender, para ter uma percepção espiritual, para realmente entender o que está acontecendo e vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu vou te falar, nós estamos vivendo um momento muito importante. E você precisa entender o seu papel nessa história. Quem está entendendo o que eu estou falando? É preciso haver uma conexão de gerações. É preciso haver um coração disposto a receber. Sabe? A palavra de Deus fala, eu vou citar alguns textos aqui, eu tenho muita coisa para falar, não dá tempo de ler tudo. Mas é interessante, porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre a terra. E sabe o que é poderoso? A Bíblia fala, nos últimos dias o Espírito seria derramado. E muitos moveres e sinais aconteceriam. Mas tem algo que muitas pessoas não percebem, que tanto Joel, como lá quando Pedro está falando lá em Atos, também ele repete a mesma coisa. Tem dois pontos que muita gente não percebe, presta atenção. Que é quando fala assim, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Sabe o nome disso? Presta atenção no que eu vou te falar. O nome disso é conexão geracional. Como assim, pastor? Sim, porque quando há mover de Deus, há uma conexão de gerações. O que significa o velho sonhar? Presta atenção no que eu vou te falar. Velhos não sonham. Por que velhos não sonham? Porque já estão no fim da vida. Não tem mais o que sonhar. Se tem uma coisa que você não vai encontrar, naturalmente falando, são velhos sonhando, porque já acabou. Não tem mais tempo. Agora, por outro lado, também jovens não têm visão. Por quê? São imediatistas. Não tem uma visão clara de futuro.
Mas aí a Bíblia fala que nos últimos dias, quando o Espírito fosse derramado, essas duas coisas que não são naturais iriam acontecer. O quê? O velho vai sonhar e o jovem vai ter visão. Agora eu vou te falar como que isso está conectado. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso aqui é importante. Como que isso está conectado? O que leva um velho na velhice a sonhar? Eu vou te falar o que leva um velho a sonhar. É o jovem ter visão. Vou te explicar, presta atenção. Funciona assim. Vou te contar uma história. Você sabe, um amigo meu chegou em mim esses dias e falou assim: eu estou muito triste. Meu pai passou a vida inteira, presta atenção aqui nessa história. Meu pai passou a vida inteira investindo na vida dele em uma fazenda. Era o sonho dele. O sonho do pai era uma fazenda. Ele comprou a fazenda, construiu a fazenda, colocou gado, abriu represa, fez tudo que ele queria. Era o sonho dele. Só que o que ele desejava? Que um dos filhos tivesse o mesmo sonho que ele. Pudesse enxergar o que ele estava enxergando sobre aquela fazenda. Só teve um problema. Os filhos não quiseram. Nenhum dos filhos teve a visão do pai. Nenhum dos filhos quis continuar o que o pai começou. Sabe o que aconteceu com a fazenda? Foi vendida, se perdeu. Em outras palavras, o sonho do pai se perdeu. Sabe por quê? Porque os filhos não tiveram a mesma visão que o pai teve. É assim que o legado se perde. Para haver legado, para haver mover, presta atenção, precisamos de jovens que tenham a mesma visão dos nossos pais espirituais. Precisamos de jovens que consigam ver, enxergar, perceber, consigam olhar. Foi por isso que Deus falou: eu quero que você transmita um coração, uma visão para uma geração que eu estou levantando. Agora, que visão? A visão que eu recebi. O coração que eu recebi dos meus pais, do pastor Naô, do pastor Aloysio, de todos aqueles que vieram antes de nós. E agora está sendo passado para você. E o que vai determinar se o legado vai ou não continuar, acredite, é se você vai receber essa mesma visão. Porque se você receber essa mesma visão, presta atenção, os seus pais vão poder voltar a sonhar. Eles vão poder olhar para você e falar: pode ser que eu não tenha concluído tudo aquilo realmente que eu queria concluir. Porque a visão que Deus nos dá, eu vou te falar uma coisa sobre a visão de Deus, presta atenção. A visão geracional que Deus dá de mover, ela vai muito além até do tempo que você tem de vida. Você não consegue chegar lá. Agora, você não consegue chegar lá talvez nos dias que você tem. Mas se você transmitir o coração para uma geração que está chegando, você vai conseguir chegar através da geração que Deus está levantando. Muito do que Deus fez foi assim. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu quero, dentro desse contexto, contar para você duas histórias na Bíblia que nos ensinam como que nós podemos realmente desfrutar, receber, mas também a importância de você vigiar para se manter conectado àquilo que Deus está fazendo. E a primeira história que eu quero ler com você, eu vou contar muita coisa, não dá tempo de nós lermos tudo, mas está lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 1. É uma história longa, não sei se vou ler ela toda. Mas eu talvez vou contar um pouco, para poder a gente ganhar tempo. 1 Crônicas, capítulo 22, a partir do verso 1. Diz Davi: aqui se levantará a casa do Senhor, Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância, presta atenção, para os pregos das folhas das portas e para juntar, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço, tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente. Para o nome e glória em todas as terras providenciarei, pois para ela o necessário. Assim preparou Davi em abundância antes da sua morte. Presta atenção aqui. Os irmãos sabem, Davi, ele é o primeiro rei de uma dinastia eterna.
que Deus havia estabelecido. De um legado que prevaleceria até geração após geração. Davi foi o primeiro rei levantado. Primeiro rei ungido de Deus. Um homem que Deus escolheu para começar um legado. E é interessante porque a Bíblia fala que Davi, você conhece a história, ele carregava algumas características que levaram ele a ser esse homem escolhido, que Deus levantou. Mas vou te falar uma coisa, olha para mim, que poucas pessoas percebem na escolha de Davi. Quando Davi foi escolhido para começar essa dinastia, a Bíblia fala que Davi, além de todas as coisas que as evidências claras que nós já vimos ali sobre o tipo de homem que ele era, havia uma chave. Havia algo no coração dele que muitos não percebem, mas que certamente foi o que levou ele a ser esse homem escolhido de Deus. E por que eu tenho que falar isso para você hoje? Porque eu acredito que essa é uma chave espiritual para todo aquele que é usado por Deus, para todo aquele que carrega um legado, para todo aquele que vai levar esse legado, carregar essa herança e desse mover que Deus está fazendo. Então, quando olhamos para a vida de Davi e observamos algumas coisas, há algo no coração dele que nos chama a atenção. E o que é, pastor, que chama a atenção? A preocupação, presta atenção, olha para mim, que ele tinha com a casa de Deus. É impressionante. Os irmãos sabem, a Bíblia fala que Davi foi achado. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Davi foi um homem encontrado, achado por Deus. E a Bíblia fala que ele era alguém que tinha um coração como de Deus. Sabe o que significa isso? Presta atenção. O que significa um homem segundo o coração de Deus? É um homem que sabe o que vai no coração de Deus. É o homem que entende o projeto do coração de Deus. E a pergunta é, o que estava no coração de Deus que Davi achou? Que Davi encontrou? Que Davi percebeu? Eu vou te falar uma coisa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem uma chave, tem um segredo, tem algo que é o que Deus quer. Quando você pega lá em Gênesis e você começa a ver o projeto de Deus e a maneira como ele se conclui em Apocalipse, você percebe que tudo está relacionado a uma casa, a um lugar, a uma habitação. Deus quer um lugar para morar, Deus quer um lugar para habitar, Deus quer um lugar onde ele vai habitar eternamente. A conclusão é a Nova Jerusalém, onde ele e o homem habitarão juntos para sempre. Mas tudo começa em Gênesis. Você percebe que desde Gênesis Deus já estava apontando, mostrando. Mas você sabe, muitos homens foram levantados. Ao longo da história você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tantos homens que foram levantados e usados. Mas tem um detalhe, nenhum percebeu, nenhum entendeu. E aí de repente aparece um jovenzinho. Ele compreendeu tudo. E aí a Bíblia fala, achei um homem que entendeu o que estava no meu coração. Davi conseguiu descobrir a chave do coração de Deus. E eu vou te falar que chave que era essa. Deus quer uma casa. E houve um dia que Davi falou, eu vou construir uma casa para Deus. Mas tinha um problema. Presta atenção. Você tem que conectar comigo. Tinha um problema. Davi entendeu o coração. Mas ele não pôde fazer. Deus virou para ele e falou, Davi, você entendeu tudo. Você entendeu meu coração. Achei um homem capaz de compreender o que eu estava guardando ao longo de muito tempo e ninguém percebeu. Mas tem um problema. Tem muito sangue nas suas mãos. Por causa disso, você não vai construir a casa. Mas presta atenção, seu filho vai construir a casa. O sonho nasceu no coração de Davi. Mas você sabe quem continuou o sonho? O filho dele, Salomão. Isso é a conexão das gerações. Nós temos aqui 2 gerações conectando para cumprir um propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? As 2 gerações conectando. Agora, o que eu acho chocante do que eu li para você é que Davi não pôde construir. Mas presta atenção. Foi ele que acumulou todo o tesouro e todo o material necessário para que Salomão pudesse construir. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso não construir, mas eu me recuso a não fazer parte disso. Eu me recuso a não fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu vou te falar uma coisa, radical, livre, genuíno, é aquele que tem isso no coração. Não importa qual seja o lugar, eu só quero participar daquilo que Deus está fazendo. Não importa se eu estou pregando, se eu estou na frente, não importa. Não importa.
Eu só quero estar no meio. Eu só quero fazer parte. Eu fiz essa oração a minha vida toda, Deus. Eu nunca orei para estar pregando aqui na frente, acredite, mas eu sempre orei, Deus, eu quero participar. Eu quero estar envolvido, eu quero estar no meio, eu quero estar presente. E sabe, eu quero fazer parte desse mover, eu quero fazer parte dessa história. Eu me recuso a ficar de fora. Então Davi tinha esse coração de alguém que dizia, eu vou fazer parte daquilo que Deus está fazendo, não importa como. Ele não pode construir, mas deixou o material para fazer. Eu vou te falar uma coisa, aqui são as duas gerações conectadas. Uma geração sonhou. Uma geração acumulou todo o material. Mas quem vai fazer é a outra que Deus está levantando. Eu vou te falar, pastor Aloysio, pastor Naú, deixou tudo pronto. Irmãos, está tudo pronto. Nós somos a geração da graça. Sabe o que significa ser a geração da graça? É a geração da colheita. Nós só vamos entrar para colher aquilo que já foi plantado ao longo de anos. Ao longo de anos. Anos foram plantados. É por isso que eu vou te falar, você vai viver o mover mais extraordinário que os radicais vivos já viram na história. Porque já foi plantado, o ouro já foi todo colocado aí. O material já foi dado. O caminho já está pronto. Então nós estamos entrando para uma grande colheita. Sabe? Eu vou te falar, não temos que inventar nada. Ele já deixou todo o material. Nós já temos o fundamento, nós já temos tudo, está tudo pronto, construído. Então, o alicerce já foi todo colocado, estabelecido. Agora é a hora de entrar. Agora é a hora de viver. Agora, presta atenção. Eu vou te falar aqui. Eu preciso falar dos dois lados, para você entender que isso aqui não é automático. Porque parece muito bonito como eu conto. Uma geração recebendo e a outra levando. Agora deixa eu te falar, não é automático. Você sabe? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu estou fazendo o filme. Nós estamos produzindo o filme. E uma das cenas que nós vamos fazer no filme é que nós vamos mostrar, nós vamos colocar 3 pastores de cada geração que andou com o pastor Naú. 3, porque foram várias gerações de discípulos que ele teve ao longo da história. E nós separamos 3 em cada geração. Ao todo, já foram 5 gerações de pastores que ele foi levantando. Só que tem uma que não entra. No meio desse processo, teve um que se perdeu. Infelizmente. E você sabe uma coisa interessante? Essa geração que se perdeu foi uma geração no momento lá atrás, onde nós tivemos também uma mesma conferência chamada Legado. Para você ver como é que são as coisas. Mas um legado não foi passado naquele momento. E eu vou te falar por quê. Porque não havia um coração de filho disposto a receber aquilo que o pai estava passando. Quando não há um coração disposto a receber de filho genuíno, não vai passar. Porque não é automático. Eu vou te mostrar isso aqui, presta atenção. Eu vou te mostrar isso aqui porque Davi mostra aqui o primeiro de uma geração. Que está começando, de uma dinastia. Aí a Bíblia fala que Salomão entra na história. E Salomão continua o que o pai realmente quis que ele continuasse. Na história, Salomão aqui representa esse que pegou o que o pai deixou e construiu a casa. E fez do jeitinho que era para ser. Em outras palavras, honrou o coração do pai. Honrou o sonho que o pai tinha. Entende? Levou o legado que o pai deixou. Mas, presta atenção, nem tudo é flores. Felizmente. Projeta para mim 1 Reis, capítulo 14, verso 25. Temos Davi começando uma dinastia. Sonhando, acreditando. Temos agora Salomão dando continuidade. Como alguém que pegou o coração, entendeu e resolveu continuar e fez o que tinha que fazer. Mas você sabe, as gerações elas não param. E aí depois de Salomão, nós temos uma terceira geração. 1 Reis capítulo 14, verso 25. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E tomou os tesouros. Presta atenção. Tomou.
esse tesouro aqui tinha sido acumulado ao longo de anos. Davi, presta atenção, Davi construiu algo. Davi deixou algo, acumulou. Salomão pegou isso e levou para frente. Transmitiu, sabe? Fez o que tinha que fazer. Mas de repente, presta atenção, chega uma terceira pessoa na história. Chega uma terceira geração, a geração de Roboão. Roboão, filho de Salomão. E diferente do seu pai, presta atenção, ele não continua o que o pai começou. Nós temos aqui um momento onde, literalmente, irmãos, se perde aquilo que Davi havia começado. Porque alguém não continuou. Porque alguém não tinha o coração do pai. Porque alguém não tinha a visão. Porque alguém se deixou perder. Isso é triste, porque a Bíblia fala, presta atenção, que vieram e levaram, tomaram, pegaram o tesouro, levaram embora. O tesouro que Salomão deixou para Roboão foi levado. E o pior não foi isso. Olha lá, presta atenção. Levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Ou seja, meu pai deixou, mas eu deixei levar. Eu perdi a identidade que meu pai havia começado. Olha, irmãos, vou te falar uma coisa. Você sabe por que os radicais livres têm sido um mover de Deus que tem perpetuado? Porque uma identidade tem sido preservada. Um coração tem sido preservado. Eu sou fruto de moveres de Deus. Os pastores que estão aqui são fruto de moveres de Deus, genuínos, poderosos. As conferências que nós tivemos ali, e você hoje, o jovem está orando para mim, eu já fui também, como você foi, e me lembro de momentos onde eu estava ouvindo palavras assim, e nós íamos ali, chorávamos diante de Deus, já uma unção, poder, tantas coisas nós vivemos. E tudo isso era Deus passando o coração, transmitindo uma visão, para que uma nova geração recebesse. E é por isso que eu tenho um temor muito grande no meu coração, nesse momento da história. Porque Deus falou para mim, você tem que transmitir um coração para uma geração. Mas eu vou te falar, isso não é automático. Isso não passa só porque eu quero passar. É preciso ter gente querendo receber. É preciso ter pessoas conectadas. É preciso haver um coração disposto. Porque não é que Salomão errou em passar, acredite. Mas é porque para haver uma conexão geracional, tem que haver os dois lados funcionando. O jovem, o velho, tem que olhar para o jovem e acreditar que Deus está levantando o jovem. Mas o jovem tem que olhar para o velho e entender que ele precisa do velho para poder receber o que ele tem para passar. Sem isso não há conexão. Sem isso nós temos uma ruptura. Sem isso nós temos um problema. Infelizmente, Roboão representa esse que deixou levar. Agora, volta lá o texto, por favor. Próximo versículo. Olha só o que ele fez, não parou por aí não. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudo de bronze. Sabe o que isso aqui piora tudo. Ele não só deixou levar, ele substituiu. Ele colocou outra coisa. Sabe? Ele falou, não tem problema. Não tem problema não. Levou o ouro, coloca o bronze. Não é a mesma coisa. São naturezas diferentes. Entende? E eu vou te falar, esse é um problema. Porque muitos acham que podem só mascarar. Podem só substituir. Sabe o que é o nome disso? Aparência. Tem realidade. Estão prezando muito por aquilo que está sendo visto, mas não olham para aquilo que realmente está por dentro. E eu vou te falar, o que sustenta qualquer mover e qualquer obra, não é o que está sendo mostrado. E nós vivemos numa geração de aparência. A geração das redes sociais é uma geração sustentada pela aparência, pouca realidade. E é substituindo o bronze pelo ouro. Tem muita gente que acha que não tem problema. Qual que é o problema? Esse foi o problema de Roboão. Ele achou que não tinha. Entende? Parece. É a maré do mesmo jeito. Ninguém vai perceber. Pois é. Pode ser que as pessoas lá fora não percebam. Mas Deus sabe que não é genuíno. Deus sabe que não é verdadeiro. Deus sabe
que é só aparência. Eu tenho muito temor no meu coração em relação a isso. Porque nós estamos construindo uma obra sólida, consistente. E precisamos de prezar pelo material que está sendo usado. O material é ouro. Ouro fala da natureza divina. Ouro fala daquilo que tem o selo de Deus. Tudo que tem o selo de Deus é ouro, não é bronze. Cuidado com aquilo que é só sabor ouro. Sabor ouro. Mas não é. Parece, não tem a realidade. Sabe? Realmente não é o genuíno da parte de Deus. Mas ele não se importou. Ele achou que não tinha problema. Na cabeça dele, era tudo igual, parecido, se perdeu. Um legado se perde, por quê? Porque as pessoas deixam de se importar. Não se preocupam com o que vai no coração de Deus. Davi se preocupava. Davi se preocupava. Pode subir o teclado, por favor? Então presta atenção. Essa é a primeira história que eu quero te contar hoje. Eu quero encerrar com a segunda história. Duas histórias, amém? Primeira, então nós vemos aqui Roboão perdendo. Roboão deixando de ser levado. Salomão continuou. Roboão perdeu. Roboão perdeu. Roboão deixou que fosse levado. Mas eu quero contar para você uma segunda história na Bíblia. Que também representa a importância dessa conexão geracional. E a segunda história está lá no livro de Esther. Se você puder pegar a sua Bíblia. Mas eu vou contar um pouco da história e vou ler apenas alguns textos. A segunda história é Esther. Os irmãos sabem, Esther também nos mostra algo que é poderoso. Presta atenção. Mas também mostra uma chave espiritual. Os irmãos conhecem, a maioria aqui já sabe a história de Esther, mas a Bíblia fala que no tempo de Esther, o rei da época, chamado Rei Assuero, ele estava fazendo uma festa. E ele decidiu chamar a rainha, até então, Vasti, era o nome dela. E ele falou, Vasti era uma rainha muito bonita, uma mulher muito bonita, e ele queria que todos vissem a beleza dela. Mandou chamá-la para que seus súditos a vissem. Mas infelizmente ela se recusou. A Bíblia fala que ela não foi. Por quê? Porque ela estava fazendo uma festa paralela. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você sabe, há uma chave espiritual poderosa aqui. Há um segredo que eu considero que é um dos maiores segredos dos radicais livres. Que é o coração. Há algo no nosso coração que é genuíno. Que tem a ver com aqueles que realmente entenderam que foram chamados para cumprir o seu papel na história e para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E a Bíblia fala que Vasti, recusou ir. Em outras palavras, presta atenção, eu quero fazer somente aquilo que eu quero fazer. Eu vou viver a minha própria festa. Eu vou fazer a minha vontade. Deixa eu te falar uma coisa muito séria nessa manhã. Muito séria. Nós estamos diante de um grande mover genuíno da parte de Deus. Deus está fazendo algo poderoso. E você sabe qual que vai ser a diferença de um para outro? É se eu quero participar daquilo que Deus está fazendo. É se eu vou receber, é se eu vou ouvir o convite dele para participar do mover dele. E não do meu mover. É se eu quero, como eu disse para os irmãos, viver a história que ele está escrevendo. E não a minha própria história. Há uma diferença muito grande. Deus está escrevendo uma história. Há um mover acontecendo. Há algo genuíno se formando. E eu vou te falar uma coisa. Não seja como Vasti. Não queira nesse momento viver a sua festa particular. Entenda que Deus está fazendo algo. E nós somos chamados para participar desse algo.
para participar dessa história, para viver de maneira genuína. Agora, presta atenção. A Bíblia fala que Vasti não foi, recusou o convite. E aí o que aconteceu? Deixa só o teclado por teclado, não tinha teclado, né? Eu tenho disso. Eu não vejo as coisas, irmãos. Eu sou desatento, mas deixa só o violão então por enquanto. Não tem problema não. Eu achei que tinha. Olha para mim. A Bíblia fala que Vasti não foi. Aí, projeta para mim Esther, capítulo 2. A partir do versículo 1. Eu quero mostrar para você algo que eu considero também algo genuíno da parte de Deus. Tem a ver com isso que nós temos falado. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela tinha feito, presta atenção, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens e de boa aparência e formosura. Então presta, olha para mim. O que Vasti fez foi algo terrível, porque ela recusou um convite do rei. Deixa eu te falar uma curiosidade, talvez você não saiba. Você sabia que o único livro na Bíblia que não fala o nome de Deus em nenhum momento é o livro de Esther? Procura lá, você não vai ver o nome de Deus aparecer em nenhum momento. Por quê, pastor? Porque Deus aparece lá, presta atenção. Mas Deus aparece na figura do rei. O rei ali aponta para o Senhor. Entende o que eu estou falando? Porque a nossa história com Deus é assim. A Bíblia fala que nós somos a noiva e Ele é o noivo. Nós somos a rainha e Ele é o rei. Os homens não gostam muito dessa expressão, mas é verdade. Nesse caso você é noiva. Amém? Nós somos a noiva, a igreja. Então há um relacionamento nosso com Ele, com o rei. Então nessa história, presta atenção, o que nós temos? Nós temos uma rainha que tinha uma posição, que tinha uma coroa, que tinha um propósito, que tinha um chamado, que era alguém que Deus havia estabelecido para o momento da história, mas se perdeu porque se recusou a receber o convite do rei. Eu vou te falar uma coisa, volto a repetir, não é automático. Não é automático. Tem muitos que perdem a coroa. Tem muitos que se perdem no meio do caminho. Eu comecei a ler o seguinte texto: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora há uma coroa reservada. Mas eu quero te falar uma coisa: a coroa é reservada para aquele que vai até o fim, para aquele que conclui. Mas toma cuidado, porque como eu disse aqui para os irmãos, Vasti se perdeu. Perdeu na história. A história de uma rainha se perdeu. Por quê? Recusou o convite do rei. Quis viver a própria história. Não queira viver a sua própria história. Não vale a pena. Acredite no que eu estou te falando. A história que Ele tem para você é muito melhor. É muito maior. Porque os pensamentos que Ele tem a seu respeito são muito maiores do que os seus. Eu vou te falar uma coisa, talvez você não saiba. Presta, olha para mim. Jesus é... Nem sei se eu falo isso. Ouça com ouvidos espirituais. E cuidado para não fazer corte só dessa parte, porque senão vira polêmica. Mas eu vou te falar uma coisa, talvez você não sabe. Jesus é um dos maiores destruidores de sonhos que existe. Fala a verdade. Por quê, pastor? Porque Ele destrói os seus sonhos para poder construir os sonhos dele a seu respeito. Mas eu vou te falar uma coisa. Os sonhos dele a seu respeito são muito maiores do que os seus. São muito melhores do que os seus. Vão te levar muito mais além. O problema é que tem gente querendo viver o próprio sonho, a própria história, a própria vida, pensando que é grande. Não é. O que Ele tem para você é muito maior. A história que Ele está escrevendo a seu respeito, você não tem ideia.
dos planos, dos propósitos, da jornada. Eu falo por mim, eu cheguei muito mais longe do que um dia eu sonhei que eu chegaria. Vivi muito mais coisas do que um dia eu pensei que um dia eu pudesse viver na minha vida. A minha vida com Deus, desde os 17 anos de idade que eu me converti, vou te falar, tem sido uma história linda, maravilhosa, que Ele escreveu, poderosa, e eu louvo a Deus por cada dia. Sabe por quê? Porque eu vivi coisas e tenho vivido coisas extraordinárias. Mas teve um dia que eu tive que falar: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, para viver o que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero ter a minha festa particular. Senhor, eu não quero viver a minha história. Eu quero viver a história que o Senhor escreveu. Não é automático. É uma decisão. E nós temos que tomar ela em algum momento. Você está sendo convidado hoje para isso. Viva a história que Ele tem para você. Se entrega genuinamente nesse propósito poderoso, lindo, maravilhoso. E eu vou te falar, você não vai se arrepender nunca. Eu não me arrependo um só dia. Não me arrependo. Não me arrependo. Mas a Chi não foi, porque achava que a festa dela era melhor. Agora presta atenção, olha para mim. Vou encerrar. Aí, o que a Bíblia fala? Diante desse ato, porque eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Presta atenção. Oportunidades não se perdem. Elas mudam de mão. Elas mudam de mão. Eu vi isso acontecer. Muitas vezes. Porque alguém não recebeu, não entendeu, e quis viver a própria história. Deus levantou outro. Deus colocou outro. Deus chamou outro e falou: esse aqui quer viver o que eu tenho para ele. Esté não queria, Vasti não queria. Mas aí de repente, olha o que acontece. Olha lá, vamos, passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei, lembrou-se de Vasti do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens e de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres sobre a vista de Regai, e o eunuco do rei guarda as mulheres, e deem-se os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, presta atenção: achei Davi, homem que agradou o meu coração. Achei Esther, a mulher que agradou o meu coração. Eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa história: a Bíblia fala que eles foram atrás. Eu vou te falar uma coisa muito séria, presta atenção. Não é você que vai até Ele, é Ele que vai até você. Não é você que o busca, é Ele que te busca. É Ele que te encontra. Achei fulano, encontrei alguém que tem um coração. Eu vou te falar, Deus te acha, Deus te encontra, não se preocupe. Aonde você estiver, no meio das malhadas, por detrás delas, não importa qual seja, Deus te acha, porque Deus está à procura de corações apaixonados, corações que querem agradá-lo, corações que querem fazer a sua vontade. Que Deus está à procura não é de performance, é de coração, é só isso. É ter um coração voltado, entregue, rendido, disposto. Então, a Bíblia fala que foram atrás e trouxeram várias mulheres. E aí, presta atenção, essas mulheres, elas eram trazidas ao rei e elas eram colocadas num processo. Presta atenção, processo é importante. Primeiro ele te acha, te chama, te encontra, te traz. Agora ele fala, agora você vai ver um processo. Tem um trabalhar na sua vida. Deus começa um processo na sua vida, rumo ao que Ele tem para você. Aí a Bíblia fala que elas eram levadas a uma casa, e naquela casa elas eram preparadas para o dia do encontro com o rei. Esse preparo envolvia 3 coisas. Quantas? Primeira coisa, elas tinham que tomar banho de óleos, ungüentos, especiarias. Eram os perfumes raríssimos, que elas tinham que serem preparadas com aquilo.
Eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Deus está trabalhando na sua vida. Desde o dia que Ele te encontrou. Desde o dia que Ele te chamou. Desde o dia que Ele te trouxe para cá. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está preparando você. E Ele te prepara com esses óleos, com esses ungüentos aromáticos. Percebe? Por quê? Porque Ele quer que você tenha o cheiro. Que cheiro? O cheiro, o bom perfume de Cristo. Sabe o que significa perfume na Bíblia? Talvez você não sabe. Perfume significa realidade. Realidade. Como assim, pastor? Sim, porque presta atenção. Por que perfume é realidade? Porque perfume é uma coisa que você não tem que falar. Você está usando. As pessoas vão perceber só de chegar perto de você. Realidade espiritual é isso. Eu não falo, mas quem está comigo percebe. A Bíblia fala que enquanto os discípulos de Jesus falavam para aqueles que estavam interrogando, o que eles falaram? E perceberam que eles estiveram com Jesus. Eles não falaram nada, mas eles perceberam. Sabe por quê? Havia realidade. Quando você tem realidade, você não tem que falar. As pessoas percebem. Deus está imprimindo realidades espirituais na sua vida. Deus está imprimindo coisas poderosas na sua vida. É por isso que tem que esperar a hora certa de se manifestar. Sabe qual é o problema de muito jovem? Ele quer se manifestando da hora. Ele não tem o perfume ainda. Ele não tem a realidade. Mas ele já quer pregar, já quer falar, já quer aparecer. Espera, meu irmão. Não se queime. Não apareça antes da hora, você pode se queimar. Deixa Deus colocar lá na frente. Na hora que você tiver realidades espirituais que foram construídas na sua vida. E você não vai ter que falar nada. Você vai abrir a boca, as pessoas vão perceber. Esse aí foi alguém trabalhado por Deus. Esse aí foi alguém que Deus fez algo na vida. Tem algo que eu percebo, tem uma unção poderosa. Mas tem algo diferente. Homens de Deus, quando você conversa com eles, você sabe que ele é homem de Deus. Você percebe. Ele nem tem que falar das histórias terríveis que ele viu. Eu vou te falar, vivi coisas terríveis. Fizeram parte do meu processo. Não fico falando delas, não preciso. Não tem que ficar falando. Já viu gente que gosta de falar, eu quase morri, não sei o que. Precisa. O que Deus fez na sua vida, Ele fez. E o resultado está aí. É só olhar para você. É só isso. Perfume. Tem que ter perfume. Agora, você sabe outra coisa interessante? É que a Bíblia fala muito e faz questão de deixar claro aqui. Um desses perfumes, ou um desses aromas, ou um desses óleos que era usado, que era o óleo de mirra. Não sei se você já ouviu falar sobre a mirra. E por que a mirra ela é tão significativa na Bíblia? Por conta da maneira como ela era extraída. Ela era extraída a partir de uma ferida. É uma árvore, ela, grande. E o que eles faziam? Eles pegavam, igual faz com a seringueira, na hora de tirar a borracha, látex. Eles feriam ela. E quando feriam, ela jogava ali uma secreção, e aquela secreção cristalizava. Virava uma espécie, eles chamavam de lágrima, porque ela ficava parecendo uma lágrima. Então eles pegavam aquela lágrima e usavam ela como, e aí eles depois ou trituravam, ou queimavam, enfim. Esse era o óleo da mirra. Era de onde era extraído. Presta atenção, o que significa isso? Existem feridas que são feitas ao longo da nossa história. Elas fazem parte do processo também. Isso é quebrantamento. Deus tem que quebrar você. Eu vou te falar, homens quebrados são diferentes. Mulheres quebradas são diferentes. Pessoa quebrada é alguém que passou pelo processo. É alguém que manca. É Jacó mancando. Jacó, depois que começou a mancar, virou Israel. Por quê? Porque passou por um processo da parte de Deus. Então eu vou te falar, Deus está te preparando. E muitas vezes Ele tem que quebrar você. Para quê? Para que você possa ter a realidade, a expressão, a unção. O óleo representa a unção que Ele nos dá. Mas a unção vem da quebradeira. Vou falar uma coisa. O processo faz parte. Não pule as etapas na sua vida. Não pule, porque fazem parte. Vão construir a realidade de quem você é. Por isso que eu sempre digo, não confie em um homem ou uma mulher que não está mancando. Que alguém está mancando é alguém confiável. Foi alguém tratado por Deus. Foi alguém que Deus fez na vida dele. Carrega marcas. Paulo falava isso, eu carrego as marcas de Cristo.
carrego o processo da minha vida. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. E você sabe a terceira coisa? Então tinha a mirra, os ungüentos. Mas tinha uma terceira coisa interessante também. Que a Bíblia fala. A comida dela era outra. Aquelas mulheres ficavam 1 ano se preparando. 1 ano. Elas tomavam banho com óleos aromáticos, óleos de mirra. E elas tinham que ter uma comida diferente. Era uma dieta. Você sabe que comida na Bíblia fala da palavra de Deus. Eu vou te falar, você é o que você come. Você é alimentado e transformado com aquilo que você está comendo nesses dias. Você tem comido a palavra de Deus, esse é o seu alimento. É preciso mudar a dieta espiritual. Se eu quero ser alguém real, da família real, eu tenho que comer a comida real. Sabia que numa colmeia, você sabe disso, mas na colmeia tem as abelhas operárias, tem o zangão, que é o macho, e tem a abelha rainha. Sabia que a abelha rainha, ela não come o mesmo mel que as outras? O mel dela é especial. Curiosidade da natureza. Ela come um mel chamado geleia real, que é só para ela. Deus tem uma geleia real, especial para você. Uma comida do céu, para transformar você de dentro para fora. Para carregar realidades espirituais. Eu estou falando de um processo que Deus estabeleceu para mim e para você, meu irmão. Nós somos chamados para viver esse grande mover da história. E por último, última coisa que nós vemos aqui na história. Você sabe, depois que ela passava por todo esse processo, abre lá no versículo 12. Versículo 12, Esther capítulo 2, verso 12. Presta atenção, depois de todo o processo que Deus estabelecido na vida dela, chegava então o dia dela ir diante do rei. Olha o que a Bíblia fala. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei, Assuero, depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, 1 ano. Então presta atenção. Não quebre os processos. Entenda, eles fazem parte. Tinha a hora certa de ir. Tinha a hora certa de ir. Porque assim cumpriram os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria e com os perfumes e os ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. Agora presta atenção que eu vou te contar o segredo de Esther. Presta atenção que eu vou te contar o que fez Esther se encontrar favor mais do que as outras. Porque o mesmo segredo de Esther é o segredo de Davi. Davi entendeu o que tinha no coração do rei. Esther entendeu o que tinha no coração do rei. Olha o que diz a Bíblia. Olha lá. A ela se dava o que desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, então, e pela manhã, tornava segundo a casa das mulheres, sob a vista de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. E não tornava mais, a não ser que o rei chamasse ela de novo. Agora, verso 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, presta atenção na chave espiritual. Nada lhe pediu. Presta atenção. Nada lhe pediu. Além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor do rei e de todos quanto havia. Sabe por que Esther foi diferente das outras? Eu vou te contar o que acontecia. No dia em que elas iam se apresentar ao rei, levava elas lá no salão e falava para ela: você pode vestir o que você quiser, a roupa que você quiser, a joia que você quiser, o perfume que você quiser, para ir ao rei. Agora presta atenção, imagina você que é mulher, é como se falasse assim, leva você no shopping, compra a roupa que você quiser. E como é que você vai ficar? Doida. Pega a joia que você quiser. Você fica louco, é isso que eu queria da minha vida.
Era isso que fazia com elas. Elas ficavam doidas. Então elas pegavam a melhor roupa, pegavam a melhor joia, ficava bonito do jeito que elas queriam. Só tinha um problema. Presta atenção, olha pra mim. Qual que era o problema? Elas estavam muito mais preocupadas em se embelezar para si do que se embelezar para o rei. E a Bíblia fala que na hora de Esther, ela fez diferente. Ela perguntou para o eunuco: o que o rei gosta? Já que eu estou indo para agradar ele, é ele que eu tenho que impressionar. Então eu tenho que vestir o que ele quer que eu vista. Eu tenho que colocar aquilo que vai agradar ele. Sabe? Esse foi o coração dela. E é esse o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Sabe qual que é o coração? Eu quero agradar o rei. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero viver os meus dias para agradar o rei. Eu quero fazer tudo para agradar o rei. E por causa disso ela alcançou favor mais do que as outras. Porque o coração dela era diferente. Por que Davi foi achado, encontrado e homem segundo o coração? Porque ele quis agradar o rei em primeiro lugar. Ele queria construir a casa para Deus em primeiro lugar. Eu estou te contando uma chave poderosa que pode mudar tudo na sua vida. O segredo dos radicais vivos é esse. Nós somos um povo que decidiu agradar o coração do rei. Agora, sabe o que é interessante? Presta atenção, olha como a história dela termina. Verso 18. Não, verso 17. O rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs na cabeça uma coroa real e a fez rainha no lugar da outra. Ela colocou ela no lugar da que desprezou. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. E esse banquete ficou conhecido como o quê? O banquete de Esther. Presta atenção nisso aqui. Vasti saiu porque quis dar o próprio banquete, mas quis fazer na força dela, do jeito dela. Esther agradou o rei. E o rei falou: eu vou dar um banquete. Eu vou dar o nome desse banquete pro seu nome. Ele vai ser para você. Só porque você decidiu me agradar em primeiro lugar. Eu vou te falar uma coisa, acredite em mim. Quando você, radical livre, decide agradar o rei em primeiro lugar, acredite no que eu vou te falar. Ele também vai fazer o que está no seu coração. Ele vai cumprir os desejos do seu coração. Ele vai fazer o que está aí dentro. Você não perde por abrir mão. Que é o que eu falei. Os planos, os sonhos, os projetos dele sempre vão ser maiores do que os seus. Quando a gente fala sobre, vem cá, entrega tudo, fica parecendo que você vai perder. Não, você vai ganhar. Porque aquele que perde a sua vida, encontra. É isso que a Bíblia fala. Acredite em mim, todo aquele que abrir mão da própria vida aqui, ele vai encontrar algo muito maior. Um tesouro muito mais precioso. Um propósito muito mais genuíno. Deus está te chamando para viver isso, mano. Para realmente abrir mão muitas vezes de projetos que você tem, que são pessoais, para viver aquilo que Ele tem para você. É isso que vai definir se essa geração que Deus está levantando vai ser a geração que vai realmente continuar o legado que os radicais têm deixado. Eu quero fazer um apelo para você hoje. Queria que você ficasse de pé. Você sabe, eu, o pastor William, pastor Patrick, que está aqui hoje também, nós vamos passar. Nós já estamos assim, né? Não vamos ficar a vida toda aqui. Claro que não. E assim como passou Naô, passou realmente, teve que passar um legado, nós também vamos ter que passar. E nós temos uma missão: transmitir para você um coração. Mas eu preciso saber realmente isso. Se a geração que Deus está levantando nosso meio vai ser uma geração que realmente, genuinamente quer viver isso, quer ver o legado. Hoje à noite eu quero falar um pouco mais sobre isso. Deus colocou algo no meu coração para falar sobre filiação espiritual. Quero falar hoje à noite sobre isso. Mas vou te falar uma coisa, olha para mim. É preciso que nós nos levantemos hoje, nesses dias, com essa disposição,
com esse coração, com essa vontade de abrir mão, muitas vezes, daquilo que nós temos, para deixar Deus escrever a história que Ele tem para nós. Minha pergunta para você hoje é: qual a festa que você quer participar? Da sua ou da dele? Qual a história que você quer viver? A sua ou a dele? Eu já tomei minha decisão há muito tempo atrás. Falei: Senhor, eu quero a história que o Senhor tem para mim. Eu não me arrependo um único dia. Eu tinha 17 anos de idade. Hoje eu estou com 40. Com 40 anos. Nunca me arrependi. Nunca. Eu quero orar por você hoje. Eu sinto que Deus, Ele quer fazer algo na sua vida hoje. Mas eu não quero que você faça isso sem uma direção clara de Deus. Preciso que nós sejamos espirituais e sérios com aquilo que Deus está fazendo. Mas eu sinto no meu espírito que Deus está chamando jovens aqui hoje para fazer uma entrega pessoal. Fazer uma entrega pessoal. Sabe? Seu nível de entrega, rendição, de percepção, de clareza do que Deus está fazendo, rendição ao propósito que Ele tem para a sua vida, vai determinar o seu alcance ministerial. Há posicionamentos espirituais que liberam destino na nossa vida. E eu sinto que Deus está esperando posicionamentos aqui hoje. Há unção neste lugar. Há algo que Ele está fazendo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Levanta uma geração, uma nova geração. Oh, Jesus. Oh, irmãos, eu sinto tanta unção aqui nesse lugar. Tanta unção aqui. Tanto óleo para ser derramado aqui nesse lugar. Oh, Jesus. Sabe, se Deus falou com você, tem falado com você, se você quer fazer parte dessa geração que Deus está levantando, geração do legado, geração que vai continuar aquilo que está sendo passado, transmitido, se você tem sentido algo queimando no seu coração para viver esse tempo, esse novo tempo, essa fase, esse capítulo da história dos radicais livres, Deus falou com você hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você é jovem, você está aqui hoje, o Espírito impeliu, tocou, falou. Apenas os jovens que fazem parte dessa geração que Deus está levantando. Eu sinto algo tão poderoso para ser feito aqui nessa manhã. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Há radicais livres, há jovens, há homens e mulheres que estão entregando a vida a um propósito muito maior, muito mais nobre, que decidem hoje diante do Senhor de receber o ouro, os tesouros acumulados, para construir esse legado, para dar continuidade àquilo que o Senhor começou. Oh, Espírito Santo, eu creio, Jesus, nós ainda não vivemos tudo. Os próximos anos serão muito mais extraordinários.
Há um legado sendo passado, há um coração sendo transmitido, há uma visão sendo passada. Recebe, meu irmão. Deus vai falar com você, Deus vai abrir os olhos espirituais de alguns. Deus vai começar a dar visões espirituais do seu ministério. Deus vai começar a mostrar os lugares que Ele vai te levar. Ah, eu sinto nessa manhã o espírito profético. Deus vai mostrar visões espirituais aqui agora. Você vai começar a enxergar lugares que Ele vai te levar. Deus vai mostrar para alguns aqui multidões. Você vai se colocar diante de multidões para falar, para pregar. Sim, há um mover espiritual acontecendo. Eu vejo milhares de pessoas sendo alcançadas. Eu vejo milhares. Eu vejo estádios. Eu vejo estádios lotados. Eu vejo há um mover de Deus acontecendo aqui nessa manhã. Agora, nesse exato momento, há um mover profético acontecendo. Posicionamentos em liberar destinos espirituais. Posicionamentos aqui nessa manhã. Tem sim escrito um novo capítulo da história dos radicais livres desse estado. Deus, o Senhor fala hoje para você, meu irmão. Presta atenção. Deixa Deus falar o seu espírito, mas eu vejo algo acontecendo no mundo espiritual. Há uma palavra profética para os radicais livres, renovo jovem, para todos aqueles jovens que Deus tem levantado nesse estado. Deixa eu falar algo para vocês. Os próximos anos que virão sobre a vida de vocês, sobre os radicais livres, sobre os jovens deste estado, será um tempo de muito crescimento, abundante. Eu vejo um fogo queimando em corações aqui agora. Um fogo que vai se espalhar, que vai alcançar salas de aulas, que vai entrar em escolas, universidades, faculdades. Em pouco tempo, ouça, vocês não terão que ir para Goiânia. Vocês não terão que ir para Goiânia para encher o estádio, para participar de uma conferência no estádio, porque haverá uma conferência no estádio aqui nessa cidade. Oh, eu vejo. Deus está estendendo o favor de forma ainda mais ampla, de forma ainda mais abundante. Aqui diante de mim está a geração que vai viver o extraordinário. Vocês viverão o extraordinário, o extraordinário, o extraordinário. Deus está separando os jovens dessa geração. Os pastores, comecem a orar. Há um mover profético aqui neste lugar. Eu vejo jovens aqui agora sendo tocados, marcados, impactados. Há um espírito profético. Há uma onda passando aqui agora. Há um mover espiritual. Há algo acontecendo no céu.
comece a orar, discipuladores, comece a orar, impõe as mãos. Deixa Deus te usar, Deus vai liberar palavras proféticas. Há um ambiente profético, há um liberar espiritual. Deus está levantando jovens dessa cidade, desse estado. Deus está levantando os próximos pastores. Eu vejo pastores sendo levantados aqui. Eu vejo pastores sendo levantados aqui agora. Pastores de milhares, de milhares, de milhares, de milhares. Pastores de milhares, de milhares, de milhares, de milhares. Vem limpar as minhas mãos, purificar Deus do céu, meu coração, Deus do céu. que eu ande em tudo
Não é à toa que você está aqui hoje. Você não veio para cá por acaso. Não veio por acaso. Não veio. Deus separou esse momento. Irmãos, eu sinto tanta unção. Tanta unção. Sabe, eu vejo uma onda poderosa, forte, que está vindo sobre essa cidade. É uma onda forte. Ela está vindo com força. Eu vou falar algo para você. Ouça o que eu estou te falando. Os próximos anos dessa igreja, os próximos anos dos jovens desse estado, vocês viverão algo tão extraordinário. Tão extraordinário. Eu sinto claramente um mover tão poderoso, vindo com tanta força, com tanta intensidade, com tanta velocidade. Deus está levantando nessa manhã pastores. Eu sinto claramente que Deus está levantando pastores aqui hoje. Deus está tocando no coração de alguns jovens aqui agora. Jovens aqui agora. Deus está chamando pastores, pastoras ao ministério aqui agora. Feche os seus olhos, meu irmão. Deus vai te dar um toque especial agora. Deus está levantando pastores aqui agora. Nesse exato momento eu vejo uma nova onda. Uma nova geração. Há algo poderoso que vai acontecer aqui. Há algo extraordinário. Ouça o que eu estou dizendo. Deus está levantando uma nova geração. Vocês entrarão para uma colheita ainda maior. Igrejas, prédios novos serão abertos nessa cidade. E Deus está liberando neste lugar. Ela vem com velocidade. Ela vem com força. Ela vem com intensidade muito grande. Irmãos, o que eu estou falando para você. Sabe, eu não sou de fazer isso aqui. Quem me conhece sabe. Eu sou de fluir na profecia. Mas realmente eu senti algo poderoso da parte de Deus. Muito forte o que Deus está fazendo aqui. Não dúvidas que vocês verão algo poderoso acontecendo. Sabe, Deus chamou pessoas aqui hoje. Presta atenção, vocês jovens aqui, não importa a sua idade. Deus tocou no coração de alguns aqui. Chamou você para ser pastor, para ser pastora. Você vai procurar hoje seu pastor, pastor William, não sei de onde, qual igreja, qual lugar que você vê. Procura hoje. Se coloca à disposição para servir mais. Porque Deus, eu vi claramente aqui histórias sendo escritas. Histórias sendo escritas. Deus está colocando você nesse capítulo novo da história. E Ele está separando os personagens dessa história. E você vai fazer parte disso. Não sei exatamente com quem Deus falou, mas eu senti aqui uma onda muito grande, algo poderoso, um espírito profético, e Deus separando pastores e pastoras aqui hoje. Conversa ainda hoje, se quiser me procurar para conversar comigo também, mas eu senti claramente que Deus levantou, Deus tocou você. E eu vou te dar uma direção. A partir de agora, foca nisso na sua vida. Investe na sua vida, no seu ministério. Sabe, investe. Deus tem algo poderoso para fazer através de você. E Ele está separando você, tocando você para isso. Amém, meu irmão?